Olá! No vídeo de hoje você vai entender a diferença entre direitos naturais e direitos positivos e a partir disso vamos fazer investigações a respeito de quais crimes são crimes de verdade, quais crimes são crimes sem vítima e considerações a respeito disso. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá! Eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. O que é direito natural e o que é direito positivo? Direito natural e direito positivo são duas visões diferentes do que é justiça e do que são direitos. Então, elas são visões antagônicas. O que é direito positivo? Vou começar falando dele que é mais fácil de explicar. Direito positivo está na lei, portanto é certo, ou está na lei, portanto é errado. Coisas nesse sentido. É pensar que os direitos são baseados no que está escrito na lei e os direitos de verdade são direitos positivos porque eles são instaurados por um ente público ou pelo Estado ou coisa nesse sentido. E direitos naturais é exatamente o contrário disso. É pensar que os direitos são baseados na natureza, são baseados em coisas que estão além de acordos humanos e coisas que são verdades absolutas e axiomas que criam direitos específicos que são impossíveis de não existirem por questões mesmo da natureza humana e da existência e do universo. Então, os dois são duas visões diferentes de direito, enquanto que um é sempre subjetivo, que é o caso do direito positivo, que é sempre essa coisa de se o Estado disse que isso é certo, então é certo. Se o Estado disse que isso é crime, se o Estado disse que isso é errado, e vamos pensar a partir disso. Mas eu não gosto dessa ideia porque ela é muito subjetiva e ela é inconsistente. Além de que considerar o Estado como virtuoso ao ponto de construir leis e construir direitos que são absolutos a partir do momento que ele o constrói, que ele os constrói, perdão, é muito inconsistente, é muito falho e é muito arrogante pensar dessa forma. Mas tem gente que pensa assim, né? Enfim, não importa. Vamos falar aqui a respeito de direitos naturais, porque é sobre isso que eu gosto de falar, porque eu acredito em direitos naturais. Eu sou justnaturalista e não justpositivista. Então, acredito que existem direitos naturais. Eu tenho um vídeo a respeito de direitos que se chama A Ética Irrefutável de Hoppe, em que eu demonstro como se desenvolve a ética argumentativa e como ela cria os direitos naturais e como ela cria direitos que são verdades universais e que é impossível fugir deles. Mas em resumo, os direitos naturais são três. É o direito ao seu próprio corpo, direito à propriedade e direito a livre contrato, que deriva do direito à propriedade, e o direito à propriedade deriva do direito ao seu próprio corpo. Eu não vou explicar aqui exatamente como se dá isso, porque eu já tenho um vídeo a respeito disso. Se os senhores quiserem, podem ver no canal, tá aí. É um vídeo já um pouco antigo, tem mais de um mês, mas ele explica bem essas coisas. Mas enfim, voltando, os direitos naturais são esses. Então vamos fazer uma análise das leis, por exemplo, do Brasil. Vamos ver. Crimes que têm vítima, crimes que são crimes de verdade. Assassinar, roubar, sequestrar. Esses são tipos de crimes que têm vítima de verdade, porque você está violando a propriedade de alguém ou o próprio corpo dessa pessoa, que é a propriedade principal dela e que é a coisa que ela tem por direito principal, e a partir desse que se derivam os outros. Mas quando você rouba alguém, quando você mata alguém, quando você sequestra alguém, quando você entra em ação violenta com alguém, você está violando o direito de propriedade dessa pessoa. Quando você agride alguém, coisas nesse sentido são realmente crimes porque violam os direitos naturais de outras pessoas. Se defender desses crimes, tentando evitá-los por meio de uma defesa, até mesmo uma defesa violenta, não é considerado um crime porque você está protegendo sua propriedade e não atacando a propriedade de alguém. Você não está engajando uma ação agressiva e sim evitando sofrer danos daquela ação que pode vir a acontecer ou que está sendo ameaçado de que ocorra. Então, se defender ou defender sua propriedade, sua casa, seu terreno, seu corpo, coisas assim, não são crimes porque você está se defendendo, você está mantendo o que é seu.
Perdão. Mas enfim. Agora vamos para crimes que não tem vítima de verdade. Por exemplo, deixa eu ver. Pirataria. Pirataria é um bom exemplo. Pirataria é um bom exemplo de crime sem vítima, porque quem é a vítima da pirataria? Você pode dizer que você está roubando a propriedade intelectual de outra pessoa, ou você está distribuindo um filme, ou uma coisa que é de outra pessoa. Olha só, se você está distribuindo alguma coisa, se a sua pirataria é aquele tipo de pirataria digital, ou pirataria em que você copia uma mídia, transfere o arquivo para outro lugar e oferece para pessoas de outra forma, ou de graça, ou coisa nesse sentido, você não está violando direitos naturais de ninguém ao fazer isso. Mas se você cria um produto que finge ser outro, por exemplo, se você cria um produto que finge ser original, digamos que eu pego aqui, está em cima da minha cama aqui, peraí, esse encordamento de baixo, e aí eu crio um com a mesma embalagem, só que a corda não é a mesma, porque eu não sou essa empresa e eu finjo que eu sou essa empresa, aí já é um problema, porque você está enganando pessoas, você está cometendo fraude. Você está enganando alguém para conseguir vantagem sobre ela. Isso é um crime de verdade, sim, porque você está violando o direito dela a livre contrato no momento em que você engana ela e faz ela comprar algo que você diz que é uma coisa, mas é outra. É a mesma coisa de uma banda cover dizer que é a banda original. E for fazer um show e as pessoas vão lá pensando que é a banda original. Vou no show dos Beatles. Vou no show do Charlie Brown Jr. Não tem como. Enfim, você pode ir no máximo uma banda cover deles. Mas enfim, pirataria em geral não é crime, porque não tem uma vítima de verdade. As pessoas não são donas de ideias, de forma de fazer ou de arquivos que podem ser replicados indefinidamente. E eu tenho um vídeo sobre isso, sobre propriedade intelectual e como ela é um mito. Se os senhores quiserem, podem assistir, tá aí no canal. Acho que tem 1 ou 2 semanas que eu postei. Mas enfim, outras coisas que são crimes sem vítima. Comércio de qualquer tipo, então venda de drogas, bebidas alcoólicas, que também acaba sendo drogas, prostituição, armas, armamentos de qualquer tipo, desde pistolas, revólveres, rifles de assalto, fuzis de precisão, drones, caças, torpedeiros, tanques de guerra, bombardeiros, coisas assim, não são crimes de verdade porque não tem vítima ao fazer o comércio. Se é uma troca voluntária, não há problema, mas se você obriga alguém a trocar com você, aí você está coagindo alguém, você está ameaçando alguém ou você está impedindo ela de exercer seus direitos naturais, obrigando ela a trocar com você. E não é uma troca voluntária. Então, o problema não é o comercializar, o problema é obrigar pessoas a comprar o que você quer vender. Mas aí, por exemplo, vão ter pessoas que vão falar: não, mas você vende arma para a pessoa e a pessoa usa a arma para matar a outra. Assim, o problema é a pessoa matar a outra com a arma e não você vender a arma. Então, o crime é você matar outra pessoa, iniciar uma agressão contra ela para matar ela ou coisa nesse sentido. Vai sempre ser um crime, mas você negociar, você vender, você trocar coisas não é um crime. A não ser que você conseguiu essa coisa de maneira ilícita, mas aí a troca em si não é o crime, mas sim o que você fez antes. Mas enfim. Além disso, deixa eu ver se tem mais algum. Violar leis de trânsito. Violar leis de trânsito não é um crime de verdade, porque violar leis de trânsito não causa um dano necessariamente. Se você, por exemplo, dirigir bêbado, não causa um dano diretamente. O que causa um dano é se você dirigir bêbado e você acabar batendo em alguém, ou invadindo a propriedade de alguém sem querer, ou coisas nesse sentido, ou até mesmo querendo. São essas coisas que causam danos de verdade, e são essas coisas que causam dano à propriedade. Então, se você tem dúvida se um crime é um crime de verdade ou não, pense: causa dano à propriedade de alguém? Se causa, é um crime. Se não causa, não é um crime de verdade, é um crime sem vítima. E lembre-se sempre que pessoas têm direito sobre o seu próprio corpo e o próprio corpo da pessoa é sua maior propriedade e é sua propriedade principal. Então, causar dano à propriedade da pessoa também envolve causar dano ao seu próprio corpo. Enfim, se machucar, se matar, utilizar drogas e coisas nesse sentido também não é um crime de verdade porque não tem vítima. Só é você usufruindo do seu direito sobre o seu próprio corpo. E não há nada de errado com isso. E além de tudo isso, a gente ainda pode englobar aqui: desobedecer o Estado não é um crime. Então, isso faz com que
desobedecer qualquer lei estatal não te torna exatamente um criminoso por fazer isso, e sim se você causou dano à propriedade de alguém. Então, em geral, é isso. Eu acho que não tem muito mais o que dizer a respeito. Deixe-me pensar. Tem o Estado. Para deixar bem claro, essas questões de desobedecer o Estado, por que não é crime? Porque não há vítima quando você desobedece o Estado. O Estado está te agredindo no momento em que ele te rouba, quando ele cobra impostos, e no momento que ele te obriga a fazer coisas por meio de leis que ele mesmo constrói e que você não assina contrato dizendo que quer participar dessa sociedade ou coisa nesse sentido. Perdão. Então, o Estado é o agressor. Você só está se defendendo se você desobedece alguma lei do Estado ou coisa nesse sentido. Então, sonegar imposto também é um exemplo muito bem claro de crime sem vítima. Você pode dizer, mas o Estado é a vítima. Não, o Estado está te roubando, você só está se defendendo. Então, entra no que eu disse lá mais cedo sobre o Estado, ou sobre o Estado o quê? Sobre se defender de ações agressivas não ser um crime, porque você só está se defendendo, você só está evitando que um mal ocorra à sua propriedade, que sua propriedade sofra danos. Então, em resumo, grande parte dos crimes que a gente considera crimes hoje em dia são só crimes positivos. São só com base em positivismo, porque as pessoas chegam na argumentação de o Estado diz que é crime, então é crime. O Estado diz que é errado, então é errado. E se você vê uma pessoa que discorda disso e você for questionar ela, você vai chegar nesse limite, nessa coisa de dissonância cognitiva em nível gigantesco de a pessoa chegar e falar: não, mas isso aí é o direito fundamental que o Estado garante, é o direito à saúde. O direito à saúde. O que é um direito à saúde? Um direito positivo à saúde? O Estado se obriga a prestar saúde para as pessoas. O Estado que quis se obrigar a isso. O Estado poderia não se obrigar a isso se ele não quisesse. E não é tipo um. E não é um tipo, não. Não vou usar tipo aqui. E não é um direito que você realmente deriva de alguma base lógica, alguma ética, alguma argumentação, alguma lei da natureza ou algo nesse sentido. Você simplesmente pega um grupo de pessoas e fala: agora isso aqui é direito, e vai ser direito, e é isso. Então, essa é a diferença entre positivismo e naturalismo. Espero que os senhores tenham entendido. Se os senhores têm qualquer dúvida, pode deixar os comentários aí, tá aí abaixo. Vocês comentam o que vocês acharem melhor, podem me xingar, podem deixar dúvidas, podem complementar, podem fazer o que quiserem. Eu nunca deixo moderação nos meus comentários. Então, os senhores podem fazer o que acharem melhor. E se for legal, eu posso fazer um vídeo ou responder o seu comentário. Mas em geral, é isso, não tem muito mais o que trazer. E lembre-se, eu estou aqui para dizer o que você tem que ouvir e não o que você quer ouvir. Eu sou o Lúcio. Tchau, tchau.